Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente recebeu um material bem interessante sobre psicologia fenomenológica. É um termo que a gente ouve bastante, né? Mas assim, será que a gente entende mesmo a fundo? A ideia aqui é tentar desvendar o que essa abordagem realmente significa. Vamos nessa? O material já começa com uma questão, uma tensão, eu diria. A psicologia fenomenológica é só tipo um método para descrever a experiência de alguém, quase uma introspecção mais chique? Ou ela vai além, buscando, sei lá, estruturas universais, essenciais da experiência humana? Exato, é. Essa tensão é crucial mesmo. Por um lado, tem essa ideia de investigar a experiência como ela aparece pra gente, né? O famoso qualia. Mas por outro lado, e aqui está o pulo do gato para a fenomenologia mais filosófica tipo Husserl, é a busca pelas condições a priori. Aquelas estruturas que, assim, precisam existir antes de qualquer experiência para que ela aconteça, sabe? Então a fenomenologia séria mesmo, ela não está só preocupada com o que é particular de cada um, mas com aquilo que é universal na estrutura da experiência em si. Certo, então não é só sobre, esse é o meu ponto de vista. O Russell mesmo, que você mencionou, o fundador lá no século XX, ele combatia muito o que chamou de psicologismo, né? Isso parece algo ruim. O que era isso, afinal? Psicologismo, para Russell, era um tipo de relativismo. É como tratar as coisas que são objetivas, universais na experiência, como se fossem só subjetivas, dependendo da psicologia de cada pessoa. Seria negar que existe uma estrutura essencial no modo como a gente experiencia o mundo, não importa quem a gente seja. A fenomenologia quer descrever justamente essas essências. Entendi. Faz sentido. Senão, como teríamos ciência, né? Tudo seria relativo. Então, mesmo quando a gente ouve falar da atitude fenomenológica que o Max Schiller comentou, não é só uma questão de perspectiva pessoal. É mais como um jeito de ver essas estruturas que normalmente ficam escondidas. Precisamente. É um esforço, uma atitude mesmo, para revelar essas condições necessárias universais da experiência. Ir além do óbvio, digamos. E isso, olha, leva a gente para uma distinção bem importante que o material traz. Fenomenologia versus fenomenografia. Fenomenografia, essa é nova para mim. Qual a diferença, assim? Então, e quanto à fenomenologia, essa que vem de Russell, busca as estruturas essenciais, objetivas, o universal, né? A fenomenografia, ela foca mais em descrever a variedade das experiências subjetivas, do jeito que as pessoas contam. É o particular, o descritivo. E o ponto interessante do material é que muitos métodos hoje na psicologia que usam o rótulo fenomenológico, sabe, como a abordagem do George, que olha para a experiência vivida que as pessoas relatam, talvez fossem melhor chamados de fenomenográficos. Eles descrevem como alguém vivencia algo, mas não necessariamente cavam fundo nas estruturas transcendentais que tornam aquilo possível. Nossa, isso muda bastante a forma de olhar para essas abordagens. Esclarece muito. E o material também chama o Heidegger para a conversa. Como ele se encaixa nisso? A visão dele parece ir para um lado mais existencial, talvez. Sim, sim, Heidegger. Ele traz uma complexidade a mais. Ele faz uma distinção chave entre o ôntico e o ontológico. A análise ôntica, que às vezes ele chama de Dasein-análise num sentido mais psicológico, olha para os fatos concretos do ser humano, como ele é no mundo. Já a análise ontológica, a analítica do Dasein, investiga as condições de possibilidade do próprio ser. Os existencialia, sabe, as estruturas fundamentais da existência. Para Heidegger, a psicologia fenomenológica ficaria mais no nível ôntico, nos fatos da existência, mas ela pode ser um caminho para a investigação ontológica, para entender as estruturas do ser. Entendi a distinção. Uma coisa são os fatos da vida, outra são as condições para a própria existência ser como é. E ele via algum valor terapêutico nisso? Nessa compreensão mais profunda? Com certeza. Heidegger sugere que, quando a gente toma consciência dessas estruturas existenciais que formam a gente pode se apropriar da nossa vida de um jeito mais autêntico. Ao entender as condições do nosso ser no mundo, a gente reconhece nossa liberdade, nossas possibilidades, de forma mais clara. É um processo,
assim, de clareamento existencial que por si só pode ter um efeito terapêutico, sabe? Um cuidar que abre espaço para a gente se relacionar melhor consigo e com o mundo. Excelente. Então, só para a gente amarrar, a psicologia fenomenológica, lá na raiz, com Russell, busca o universal na experiência, lutando contra a ideia de que tudo é só subjetivo, o tal do psicologismo. Ela é diferente da fenomenografia, que foca mais na descrição do que cada um sente ou vive. E aí vem Heidegger e expande isso para as estruturas da existência, os existencialia, e vê até um potencial terapêutico nesse autoconhecimento. É isso. Perfeito. É um bom resumo. E a grande questão, a provocação que fica do material é justamente essa. Será que as abordagens atuais que se dizem fenomenológicas estão mesmo nessa busca pelas essências universais? Ou será que elas acabam ficando mais na fenomenografia, talvez até caindo de novo naquele psicologismo que o Russell tanto criticava? Fica essa reflexão sobre a fidelidade aos princípios e a aplicação prática, né? Uma distinção fundamental, sem dúvida. E fico pensando aqui, para além da pesquisa, né? Como seria se a gente tentasse aplicar essa atitude fenomenológica no dia a dia? Tentar enxergar as estruturas por trás do que a gente sente, do que os outros vivem, em vez de só reagir. Que impacto isso teria na nossa empatia, na nossa compreensão do outro? É algo para a gente pensar, né? Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.